Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer um replante neste cultivo e já vou esclarecer as dúvidas que houve na semana sobre o cultivo sanduíche. Mas se você está chegando aí no canal pela primeira vez, já gostou do conteúdo, então eu te convido a se inscrever, porque aqui sempre eu vou deixar uma dica para você que está iniciando no cultivo das orquídeas. Olha só, gente, essa belezura aqui. Eu vou deixar a identificação dessa Phalaenopsis passando aí para vocês, tá? Vejam bem, esse aqui é o cultivo sanduíche, tá? Olha só. O cultivo sanduíche é um dos cultivos que pode ser feito em qualquer região. Só que na região quente, como a minha, as plantas ficam sempre muito viçosas, muito bem enraizadas, entenderam, gente? E floresce por consequência dessa umidade correta, né? Eu separei este cake aqui para mim colocar no cultivo sanduíche junto com vocês, porque aqui esteve muito quente, o enraizamento ficou bem ruim, é o que eu sempre falo para vocês. Uma Phalaenopsis, para ter um bom enraizamento, gente, tem que ter a umidade correta. E aqui o nosso clima, gente, é muito quente. Então, se você também mora em um clima quente, preste atenção nesse cultivo. Veja bem, para nós fazermos esse cultivo, precisa do vaso de barro, tá, gente? Eu já fiz, sim, o cultivo sanduíche em cachepô, já fiz em vasinhos plásticos. Gente, mas eu não vi o mesmo resultado igual eu vejo no vaso de barro. Então, por isso eu estou aconselhando no vaso de barro. E muitas pessoas me perguntam, Lu, para o cultivo sanduíche, pode ser a pedra brita? Não, gente, precisa ser a pedra de rio para esse cultivo, tá? Não dá certo com a pedra brita. Eu fiz uma experiência, não foi muito legal a experiência, a Phalaenopsis acabou apodrecendo as raízes, tá? Então, primeiro eu testo para mim falar com veemência para vocês. Então, não aconselho que seja pedra brita no cultivo sanduíche, tá? Então, o cultivo sanduíche, nós vamos usar esses dois substratos para esse cultivo. Aqui eu tenho o musgo ou o esfagno, né? Pode ser aquele musgo que eu uso para fazer as coquedamas, pode ser o esfagno de molho em um adubo qualquer, do seu uso habitual. Geralmente, nós usamos um vaso bem baixinho, tá? Mas como eu não tenho no momento um vaso baixinho, menor, eu não quero colocar no vaso muito grande hoje, eu tenho sim uma Phalaenopsis bem pequenininha que eu coloquei num vaso grande. Eu provei para vocês que vaso grande não é problema, é porque hoje eu quero usar esse daqui. Então o que eu vou fazer? Eu não quero iniciar o cultivo sanduíche desde o fundo do vaso, porque senão vai ficar muito pesado com as pedras. Então eu coloco uma leve camadinha de isopor por aqui, ó. Os isopores maiores, tá vendo? Ó, ele ficando grande assim, agora eu já consigo fazer uma boa camada de esfagno aqui. Ó, o esfagno tá de molho. Então, nós vamos fazer uma boa camada aqui para cobrir esse isopor, tá? Olha aqui, gente, uma camada bem generosa de esfagno. E vocês sempre me perguntam, esse monte de esfagno não vai encharcar? Gente, nesse cultivo aqui não vai encharcar, por conta que são feitas camadas justamente com a pedra de rio, para ela compactar esse esfagno e com auxílio do vaso de barro, suga todo o excesso de água. Entenderam, gente? Então, vou pegar esse bebezinho, com auxílio de um tijolo, vamos apoiar essa menininha aqui, ó. E vou amarrar no toquinho de haste. Ela é uma bebê de haste. Eu tirei porque ela estava em sofrimento, com dificuldade de enraizamento e sacrificando a própria mãe também, tá? Então, olha aqui, ó. Eu sempre amarro assim, ó, no toquinho da haste. Gente, sempre poupe o caule, tá? Sempre deixe esse caulezinho bem livre, o máximo que vocês puderem. Não deu certo amarrar no tijolinho, tá? Então, aqui ficou mais firme no pedacinho de isopor, ó. É só para dar um apoio mesmo nela, porque ela não tem muitas raízes. Se vocês forem fazer cultivo sanduíche com as orquídeas adultas, as próprias raízes, né, vão ficar espalhadas ali em cima do esfagno para você assentar com a pedra,
tá? Eu tenho um vídeo bem completo, explicadinho, o cultivo sanduíche. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês. Aquele vídeo está bem explicadinho, gente, de onde surgiu o cultivo sanduíche, quem desenvolveu esse cultivo, tá? Então é bem importante que vocês assistam. Olha, vamos colocar pedra aqui agora para a gente compactar esse esfagno, tá? Podem colocar por toda a volta, pode colocar por toda a volta aqui do bloquinho que nós amarramos a Phalaenopsis, o bloquinho de isopor, tá? Porque nós vamos fazer outra camada de esfagno aqui. Essa plantinha tão pequenininha, gente, ela está atacada pelo ácaro, vocês acreditam? Então aqui nesse cultivo o desenvolvimento é bem rápido, tá? Então aqui é para ajudar mesmo, tá? Tá vendo? Ó, como ela é pequenininha, então eu vou, por isso que eu amarrei no bloco. E aqui ao redor dela vai ficar o cultivo sanduíche. Quando as raízes crescerem, ela vai se conduzir para esse substrato. Em volta dela fica aquele frescor, gente. Eu não quero que fique muito alto no vaso, que é uma planta muito jovem. E ela vai crescer bastante, tá? Apesar que ela é uma mini Phalaenopsis, mas o vegetal é normal. Fizemos uma camada de pedra para assentar esse esfagno, então agora nós vamos fazer outra camada de esfagno aqui em volta, ó, tá? Outra camadinha. É aqui onde que as pessoas ficam morrendo de medo que sua planta vai apodrecer. Gente, não vai apodrecer, a pedra não vai deixar apodrecer, tá? Não precisa se desesperar, tá certo? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Aqui eu vou colocar a pedra, que a pedra ela deixa bem compacto mesmo esse substrato, tá? E o frescor fica só em volta da planta, gente, não fica encharcado. Agora nós vamos compactar novamente esse esfagno com pedras. Olha só o segredo aqui agora para essa planta receber essa umidade correta sem encharcamento, tá, gente? Não encharca, o vaso de barro vai absorver todo esse excesso de água. E essa aqui é uma mini Phalaenopsis, então a mini Phalaenopsis, gente, ela precisa da umidade correta para ela se desenvolver, senão ela não vai se desenvolver, tá? Então veja bem, olha só, onde está o esfagno, eu vou colocar pedra aqui para encerrar esse replante. Eu vou levar vocês para vocês verem algumas que estão nesse cultivo. Eu tenho bastante seguidoras que tem esse cultivo. Uma das minhas administradoras do grupo do WhatsApp, a Jéssica, tem bastante nesse cultivo. Tenho a Lurdinha que tem nesse cultivo. Tem bastante seguidora, gente, que tem plantas e moram em região fresca, tá? Mora em São Paulo. E tem plantas nesse cultivo e as plantas estão belíssimas, com muitas flores. Então não precisam ter medo. Olha só que coisinha mais fofa, gente. Olha que amorzinho. Quem vai se lembrar quando nós plantamos uma taisucuana bem pequenininha, que eu enraizei na água, eu plantei nesse cultivo. O ácaro pegou ela, mas ela floresceu recente e está belíssima. E vou mostrar para vocês também aquele bebezinho que nós colocamos para enraizar na água, gente. Vocês viram quantos métodos diferentes eu deixo para vocês enraizarem as Phalaenopsis de vocês? Porque a grande maioria de reclamação é que não consegue um bom enraizamento. Então eu tenho feito vários vídeos com vários meios, vários cultivos, gente, para vocês conseguirem um bom enraizamento. Lembrando que quando você for levar uma Phalaenopsis para cultivo sanduíche, não esqueçam, gente, de passar ela pelo período de adaptação, tá? Deixa ela se adaptar, se ambientar. Emitiu aquele monte de raizinhas novas, folhinhas novas, vocês já podem dar um cultivo para ela, tá? Olha só, gente, como que ficou o nosso replante de hoje. Caule totalmente livre. Vejam bem, não pode chegar a substrato próximo, ficar encostando, tá? Olha só, é um cultivo bem certeiro mesmo. Tô mostrando bem de pertinho para vocês verem que maravilhoso que fica. Essa aqui, gente, é uma planta que foi atacada severamente pelo ácaro. Meu Deus do céu, como essa planta sofreu. E ela foi colocada no cultivo sanduíche para recuperar, tá? E ela está
muito enraizada aí para dentro. Essas raízes que estão mortas por cima foi o ácaro que sugou, mas ela está totalmente emaranhada aí dentro desse vaso, vocês podem ver. Só que como o meu agravante aqui é o ácaro, olha só o que eles fazem. Além deles atacarem as folhas, eles sugam muito as raízes das nossas phalaenopsis, gente. Olha só a pequenininha que nós colocamos junto. Gente, vocês acreditam que eu não tive tempo ainda de trocar água desde que nós colocamos? E tem uma raizona aqui buscando a água. Olha só como que ela tá grossa, porque ela tá buscando a água, gente. Vê se pode. Eu não coloquei ela na água, tá? Vocês se lembram. A raiz, ela se conduz sozinha. Isso eu expliquei pra vocês no vídeo, tá? Olha, aqui eu tenho uma no cultivo sanduíche. Olha o tamanhozinho desse vasinho. As minhas plantas, com essa mudança de ambiente, andou amarelando algumas folhas, né? Porque elas estão em adaptação nesse ambiente aqui, que é bem mais iluminado para elas. Mas olha só para vocês verem como que as raízes ficam maravilhosas nesse cultivo. Esse amarelo não é doença, tá, gente? É alta luminosidade. Estavam acostumadas numa luz mais baixa, né? Mas elas vão se adaptando. Essa aqui, gente, é uma que teve podridão de caule. Curei o caule dela, né? Cicatrizei o caule, fiz o tratamento nela e plantei no cultivo sanduíche nesse vasinho baixo. Olha só que gracinha, gente, como ela está. E aqui, gente, está aquela Taisucuana que nós plantamos bebezinha neste vasão. Vocês se lembram? A bichinha foi atacada por ar. Aqui também ela amarelou a folha por conta da mudança, né? Do ambiente que ela estava, mas está com essa folha maravilhosa. Eu tô apostando que ela vai ficar muito bem. Todas as raízes que vocês estão vendo aí são raízes boas, tá? São raízes durinhas que vocês estão vendo. Às vezes elas ficam brancas por falta de rega, tá? Mas não são raízes mortas aí. Olha só para vocês verem no vasão. Logo ela vai descartar essa folha, né? Doentinha, tá? E olha só, gente, ela foi enraizada na água e plantei no cultivo sanduíche e ela ficou enorme. Gente, de acordo com o tamanho que ela era, ela está bem grandinha mesmo. Agora aqui, eu quero que vocês vejam a diferença desse cultivo sanduíche que eu fiz num cachepô. Gente, eu não gostei muito, tá? Essas manchinhas também é o ácaro. Olha para vocês verem, ela não se desenvolveu muito rápido. Faz bastante tempo que nós plantamos. Tá bonita de raiz, está assim, gente. Mas ela parece que o crescimento dela não avançou muito. Eu não sei dizer o porquê, mas no cachepô ela não assim avançou muito rápido, né, gente? A rega aqui, gente, é uma rega abundante, tá? Vocês podem regar, precisam regar até esse vaso de barro ficar bem encharcadinho mesmo, porque ele suga todo o excesso. Então vocês regam muito bem, ó. Vocês estão vendo como que o esfagno tá seco? Você vai saber quando o esfagno tá seco, a água fica, olha só. Tá vendo? Tá vendo como a água fica? Ó, tão seco que tá esse esfagno. Aqui na minha região, eu posso regar todo dia. Mas eu rego de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, entenderam? Essa aqui que nós replantamos, não preciso regar agora porque o esfagno estava bem úmido, gente. Essa aqui, minha Taisucuana, que está em tratamento, ela tá amarrada num tijolinho, porque era um bebezinho, gente, quando eu coloquei. Então, é uma planta muito jovem e em tratamento ao combate ao ácaro. Quando eu sei que ela está com sede, essas raízes de cima ficam branquinhas, igual vocês viram aí antes da rega. Então, gente, vocês também têm problema de enraizamento nas phalaenopsis, não conseguem manter a umidade correta? Gente, esse cultivo aqui não tem erro, é um cultivo maravilhoso. É um dos cultivos que elas mais gostam também, juntando com a semi-hidroponia, com o chip de coco e com o cultivo sanduíche. Gente, esses 3 cultivos para mim são os melhores. Ainda vou falar dos 3 cultivos para vocês em um próximo vídeo, tá bom? Se ainda restou dúvida, me deixe nos comentários, que assim que puder eu responderei a todos. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo.